O lado oculto da malha fina, o que é que a Receita Federal não quer que você saiba de jeito nenhum. E eu vou explicar tudo para você nesse vídeo aqui, tá bom? Antes de continuar, lógico, se inscreve no canal se você não é inscrito e não deixa de dar aquele curtir para ajudar a gente aí. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é bacana e vai mostrar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, malha fina. Antes de continuar com esse tema, deixa eu primeiro te explicar o que é malha fina. Por quê? Porque hoje eu recebi essa pergunta e por incrível que pareça tem gente que não sabe ainda. E malha fina nada mais é do que um termo bonitinho para malha fiscal. A malha fiscal, quer dizer, malha fina não é tão bonitinho assim, né? Malha fiscal é quando a Receita Federal te pega em algum erro da sua declaração. Isso vai te levar a juros, multa de ofício, que é uma multa sobre tudo, e aí é uma punição, na verdade, a multa de ofício. No final das contas, o que você iria pagar, sei lá, 3 mil, você acaba pagando 15. Então, é melhor ficar esperto para não cair na malha fina, tá bom? Então, para você não cair na malha fina, tem um detalhe muito importante que eu até já citei nesse vídeo mais de uma vez. E você cair na malha fina é algo terrível. Por quê? Porque você muitas vezes tem que ir até lá falar com algum auditor. Isso acontece. Outras vezes ele manda só você corrigir, pagar as multas, tudo online, certo? Mas muitas vezes você tem que bater lá para falar com alguém da Receita Federal. E isso é uma coisa terrível. Por incrível que pareça, as pessoas ainda tratam os contribuintes como bandidos, né? Assim, não todos, mas tem uns que não tratam muito bem, tratam o contribuinte de uma forma não legal. Isso eu passei minha vida toda indo para a Receita Federal. Ultimamente tem melhorado isso, há um tempo atrás era pior, mas mesmo assim ainda tem algumas pessoas que se sentem importantes demais e tratam ali o contribuinte como se fosse, de repente, um criminoso, né? Infelizmente isso acontece muito. Aqui a gente tem uma inversão de valores muito grande aqui no nosso país, infelizmente. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E aí, se você cair na malha fiscal, a primeira coisa que vai acontecer é você ter um sério problema com as finanças, né? Porque você vai ter que pagar muito mais imposto do que você deveria. Muitas vezes você não tinha pago o imposto porque não sabia, porque errou sua declaração, o teu contador lá fez errado, ou você mesmo fez errado e você teve um problema. E o fato de você não saber faz com que a Receita te coloque na malha fina e você acabe pagando muito mais. E então, para corrigir isso, primeiro você tem que estar ciente do que você está fazendo. Se você vai fazer sua própria declaração, então você tem que ter total ciência e confiança que está fazendo certo. Se você tem dúvida, tem que ir atrás de tirar essa dúvida, certo? Ou se você contratar alguém, tem que contratar alguém de confiança. Alguém que de fato entenda o que está fazendo, que de fato saiba realmente fazer as declarações do jeito certo, tenha experiência, né? Por exemplo, lá no escritório a gente faz isso desde 2006. No caso, eu faço desde 2006. Minha equipe faz há menos tempo, mas todo mundo é treinado por mim. Então a gente tem um certo cuidado em relação a isso. É uma das coisas que a gente tem bastante cuidado nisso aí. Em relação a não deixar passar nada e te cobrar coisas que você possivelmente iria esquecer. Como, por exemplo, hoje, uma pessoa falou com a gente, aí estava fazendo a declaração dessa pessoa e a gente identificou que ela tinha um ganho de 3 mil, né? A gente tem nossos métodos de descobrir, ela tinha um ganho de 3 mil que recebeu do Tribunal de Justiça. Então, possivelmente, essa declaração, ano que vem, iria cair. Ano que vem, não. Ela iria cair na malha fina de um jeito ou de outro. A gente corrige antes de acontecer. Tá bom? Então, as dicas para você não ter problema. Primeiro, se você mesmo vai fazer, tem que ter total confiança. Ou se você quer contratar alguém de sua confiança. Caso você tenha interesse em falar lá com o escritório, eu vou deixar o contato aí abaixo, tá bom? Para você falar com o nosso time comercial. Então vamos lá. E agora, o que é que a Receita Federal não quer que você saiba de jeito nenhum em relação a isso? Simples. Tem um jeito, tem um método para você nunca cair na malha fina. Parece brincadeira, parece mentira, né? Parece aquele pessoal que fica enganando as pessoas aí com golpe, mas não é. É pura verdade. Você só vai cair na malha fina quando chegar em determinado ponto. Antes não. Então, qual é o grande segredo? Qual é o pulo do gato? Isso aqui, só com essa informação, você vai até conseguir fazer sua declaração se você quiser, tá bom? Nem precisa me contratar, nem precisa contratar outro. Você sozinho conseguiria, que é simples. A Receita Federal, ela só vai te colocar na malha fina depois que a crítica aconteceu e que você não ligou para essa crítica. A malha fina, ela não acontece de cara, entendeu? Então, quando você faz uma declaração que a Receita identifica que tem algo errado, ela critica no sistema. Quando ela critica no sistema, você tem um prazo para corrigir isso. Se você corrigir, pode ser que dê mais imposto, porque de fato você esqueceu de informar alguma coisa, pode ser até que dê menos. Não pode acontecer tudo nessa correção. A maioria dos casos é porque realmente você esqueceu de informar uma renda, você colocou aí uma informação que não estava certo, não bateu. Por exemplo, a informação médica que era R$500, tu botou 5 mil, a Receita vai pegar. Quando ela pegar, ela vai pedir para você corrigir. E aí você tem um tempo para corrigir isso. Antes de
fato ser malha fina, antes de fato ser malha fiscal. Então, se você corrigir isso antes, já era, a Receita não pode fazer nada, porque existe uma regra que diz que ela tem que permitir que você corrija. Só que o que acontece na grande maioria das vezes, a pessoa não acompanha a declaração, certo? De toda forma, se você não acompanha a declaração, em algum momento isso pode dar errado. E aí você não vai ver, vai deixar para lá, porque não chega nada para você. E aí quando chega para você, já chega a carta da malha fiscal, já chega a carta da Receita questionando, pedindo para você corrigir com juros e multa, né? E já te penalizando. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, para você não esquecer e deixar a parte mais importante da declaração, que é acompanhar, deixar isso de lado. Se você deixar isso de lado, a chance de você se dar mal é imensa, tá bom? Então, por isso que você tem que ter bastante cuidado nesse ponto aí. E a dica que eu dou é você acompanhar a sua declaração pelo menos alguns meses. Por quê? Jobs, mas e se no primeiro momento eu simplesmente vi que não caiu na malha fina, passou alguns meses e não caiu, quer dizer que nunca mais vai cair? Deveria ser, mas acontece uma coisa importante. Muitas vezes alguém que fez algum negócio com você e que informou algo que você não informou na sua declaração, não tinha feito a declaração dela. E aí ela passa a fazer. Quando ela faz, que informa que teve essa negociação com você, aí a sua declaração é criticada, porque o cruzamento de dados vai acontecer. Isso mesmo depois de você ter feito sua declaração e ter passado muito tempo, né? Vamos supor aqui um exemplo prático. Você tem uma casa de aluguel, né? Você aluga, você tem uma casa e tem um morador lá. E esse morador tá lá e não fez a declaração de imposto de renda dele. E aí você esqueceu de colocar a renda do aluguel, né? Você ganha lá R$1.000 de aluguel todos os meses, 12 mil no ano. Não colocou, até porque iria dar um valor bem alto para pagar de imposto de renda. E aí simplesmente você não informou, né? O que é que acontece? Esse morador, ele também não fez a declaração de imposto de renda. Lá na frente, tipo lá em fevereiro do outro ano, algum período aí, essa pessoa vai e faz a declaração dela, mesmo atrasada, informa que pagou 12 mil reais no ano para o CPF tal, que era o seu CPF. O que é que vai acontecer? A Receita Federal pode sim, acontece de passar às vezes sem dar bronca, mas na maioria das vezes a Receita Federal cruza os dados, identifica, critica a sua declaração mesmo depois de ela ter sido processada, tá bom? Então, se a sua declaração foi processada e aceita, na maioria das vezes, né, a maioria dos casos não vai acontecer nada, mas existem esses casos isolados que isso pode acontecer. Um ganho que você recebeu, sei lá, de CLT e o cara não informou nada, ele informou só depois. Acontece também. Tipo, você estava trabalhando numa empresa e aí saiu da empresa e o cara, por algum motivo, teve que te registrar lá e colocar no sistema. Também vai dar o cruzamento de dados. Então, muitas coisas podem acontecer após você ter feito sua declaração de imposto de renda, que vai acabar fazendo com que você caia na malha fiscal, seja criticado. Mas é que tá, se você consegue acompanhar, você de tempos em tempos dá uma olhadinha, você vai corrigir isso antes de ter o problema e aí você não vai cair na malha fiscal. Essa dica é muito boa, porque ela por si só mata todos os seus problemas com imposto de renda. Porque se você fizer errado, você corrige antes de ter problema. E agora eu imagino que essa informação toda mereça que você compartilhe esse vídeo com um amigo seu, com um parente, ou coloca aí nos grupos do WhatsApp, que você sabe que vai ter pessoas interessadas, beleza? De coração, eu espero que tudo que eu faço aqui é com muito carinho, muita dedicação para você não ter problema com a Receita Federal. Meu maior desejo é que ninguém pague multa, ninguém pague imposto alto, beleza? Então, espero demais que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.